Bom dia. A graça do Senhor Jesus e a paz do nosso querido e bom Pai seja com toda esta Assembleia. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Alexandre. Estou um pouco diferente desde a última vez que me viram, não é? Mas sou o mesmo. Dentro desta transformação progressiva e contínua que o Senhor está a fazer em nós. É uma alegria, um privilégio, não só nós estarmos juntos, mas estarmos juntos a fazer isto especificamente. Estarmos juntos a fazer isto especificamente. É quase ridículo estar a dizer isto, porque foram 2 semanas, mas foram 2 semanas árduas sem pregar. Já tinha saudade de estar aqui. E imagino, quando Deus nos dá um dom, imagino quando nós o reservamos, quando nós não temos a oportunidade ou não temos a força, o que quer que seja, o que isso pode provocar em nós. Pode secar-nos. O não usufruto do dom que o Senhor vai colocando em nós, a prática desses bons dons, pode secar-nos de alguma forma. Então o meu convite hoje é que nós possamos desenvolver esses dons que o Senhor está a colocar na sua igreja para aperfeiçoamento, para que nós possamos juntos crescer até à estatura perfeita de Cristo e que nós não nos sintamos nem envergonhados, nem limitados, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sintam-se livres no serviço a Deus, no serviço à igreja, com os dons que o Senhor tem colocado em cada um de nós. Eu não acredito que haja aqui uma única pessoa que não tenha dons para ser colocados à expressão do amor e do cuidado de Cristo aqui dentro na igreja. E não falo só entre as 4 paredes, como é óbvio, não é? Nas 4 paredes nós estamos aqui a cultuar a Deus, nós estamos num serviço de culto a Deus. Mas fora destas paredes nós temos um serviço também uns aos outros. No cuidado, no serviço, no carinho, na correção, no amor, no acompanhamento. E isso é muito bom. Então sintam-se livres no uso dos dons que o Senhor tem dado. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar, pedir a Deus, ao nosso Pai, que nos guie neste momento de partilha da sua palavra. Pai nosso, obrigado pela tua presença nas nossas vidas. É um enorme privilégio saber que podemos contar com a tua presença nas nossas vidas. Dentro de nós. Dentro de nós. É difícil de entender como é que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra, vive em nós pelo seu Espírito. Em primeiro lugar, é difícil de entender o porquê. Porquê essa escolha? Sendo nós vasos completamente de barro e tu perfeitamente perfeito. É um privilégio enorme, Senhor, poder contar com a tua presença nas nossas vidas. Ajuda-nos a entender o privilégio, a desfrutar desse sabor, desse bom cheiro, dessa alegria. Ajuda-nos, Senhor, a crescer contigo todos os dias. Ajuda-nos a entender a tua palavra à medida que nós lemos. Ajuda-nos não só a entender a tua palavra, mas dá-nos força e ânimo para nós pormos em prática a tua palavra. Pedimos ajuda nesta manhã, Senhor. Guia-nos para que nós possamos descobrir e conhecer-te cada vez mais. Como nós acabámos de cantar. Mais do que tu tens para dar. Nós queremos conhecer-te cada vez mais, Senhor, e entregar a nossa vida para isso. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos isto, para a tua honra e para a tua glória. Amém. E amém. Podem abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 3, e vamos ler do verso 1 a 10. Eu não estou a começar uma série, eu estou a pregar uma partilha
que neste momento ainda não tem continuidade programada. Faço já também a ressalva, não vai tornar-se numa série. Mas ela fala de algo que nós precisamos de entender, compreender e abraçar. Okay? Como servos de Deus, como filhos do Altíssimo, nós temos que entender, compreender e abraçar esta verdade, esta realidade. Então, nos versos de 1 a 10 do capítulo 3 de João, do Evangelho de João, nós vamos ler o seguinte. Havia entre os fariseus, já agora aqueles que não tiverem a mesma tradução que eu, creio que, sim, atrás de mim já está lá a tradução que eu também creio ter aqui. Então diz assim as Escrituras. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então é até aqui a mensagem, ou passagem das Escrituras, que eu gostava que nós pudéssemos hoje olhar. E nós estamos a falar de um assunto, como eu já disse, que é um assunto que nós devíamos entender, compreender e abraçar, porque ele fala de um novo nascimento, de uma transformação, de uma nova realidade, de uma abertura de um novo pensamento. É quase como se fosse um trampolim. Muitas vezes nós usamos uma expressão quando passamos por uma certa situação e depois dá-nos uma luz de como é que nós poderíamos ter vivido aquilo de uma outra forma, mais saudável, com mais tranquilidade, mas teríamos a chave naquele momento. O que é que nós dizemos? Se eu soubesse o que eu sei hoje. E esta é uma expressão verbal que é uma expressão linguística que existe em praticamente todas as línguas. I wish I knew. Eu gostava de ter sabido isto antes. Sabe porquê? Porque nós temos esta vertente, esta fraqueza carnal que nos faz passar por certos e determinados momentos em que nós, quando passamos por ele, aprendemos alguma coisa. E quando nós aprendemos alguma coisa, nós olhamos para trás e dizemos: se eu soubesse o que sei hoje. Esta é uma frase que muita gente usa em meios e momentos específicos de arrependimento. Não é quando nós estamos a dizer: eu acertei, vou fazer outra vez. Não, é no momento de arrependimento, no momento de fraqueza, no momento de queda, no momento de ruptura. Ele é usado em muitas culturas, línguas, povos, raças e nações. É algo que vem com o reconhecimento do erro causado ou sofrido, de um caminho mal percorrido, de uma decisão mal tomada. Normalmente vem depois de uma asneira consumada. Se eu soubesse o que sei hoje. Parece que é isso que eu vejo na expressão do Nicodemos, quando ele procura desesperadamente, e nós vamos entender que é desesperadamente, por Jesus e pela verdade. Acredito que todos nós, quando chegamos ao conhecimento de quem é Jesus, da revelação do Filho de Deus,
nós olhamos para trás e dizemos: se eu soubesse o que sei hoje, eu não tinha dito aquilo em desfavor do meu Cristo, do meu amado Senhor. Eu não tinha feito aquilo que envergonhou o meu Cristo, meu Senhor. Tantas coisas que nós podemos olhar para trás quando nós temos o conhecimento e a revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Nós olhamos para trás e dizemos: e se eu soubesse o que sei hoje, o que eu mudava na minha vida? Mas há muita gente que fica presa nisso. Presa. Sabe o que é presa? Prisioneira. Fica ali num impasse e deixa de desfrutar o presente, deixa de desfrutar e entender o presente por causa daquilo que já fez no passado. E isso também aconteceu com grandes homens representados na Escritura. Quer um exemplo? O exemplo de Jó. Eu escolhi aqui um texto que lembra exatamente isto. Não diz ipsis verbis esta frase, esta expressão, mas vocês vão conseguir entender que ela está lá. Em Jó, 42, de 1 a 6, diz o seguinte, para vos situar. Estamos aqui no capítulo 42 do livro de Jó. O primeiro capítulo de Jó, se vocês são conhecedores e leitores da Bíblia, e eu recomendo que o sejam, vocês vão entender que Jó recebeu ali uma notícia da CMTV. Uma série de repórteres diretos, a desfazerem a vida do homem toda. Não sei se entenderam o que eu quis dizer. Se quiserem mais notícias e ficarem baixo, então vocês têm onde recorrer. Se quiserem boas notícias e quiserem ficar para cima, têm onde recorrer às Escrituras, ok? Jó teve ali um choque tremendo na sua vida. Toda a sua vida desabou e ele teve ali 40 versículos em desespero. Capítulos de vida em desespero. Onde até os melhores amigos o colocaram mais para baixo. E há lá um momento em que ele começa a falar e depois Deus cala-o e fala com ele durante 2 capítulos inteiros. E fala com ele e mostra-lhe a verdade. Sabem o que é que ele diz? Esta é a expressão de quando ele tem este encontro com a realidade, com a verdade de quem Deus é, e ele tem esta expressão como nós usamos muitas vezes. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Isto foi de uma ousadia extraordinária. Deus colocou Jó no lugar certo. Ok. Eu vou perguntar-te e tu é que me vais ensinar. Tu vais-me responder. Pode ser assim. E 2 capítulos inteiros. Pau. E Jó está a chegar a este entendimento, a este conhecimento. E depois ele diz assim no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Foi-lhe revelado quem é Deus. A verdade na sua vida. As suas escamas dos olhos caíram. Ele começou a ver a verdade. Sabe o que é que ele diz logo a seguir no versículo 6? Por isso me abomino. E me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que é que esta expressão quer dizer? Se eu soubesse o que sei hoje. Se eu tivesse entendido naquela altura. E o que tinha mudado na minha vida. Nós temos esta expressão connosco. No livro diz, por isso me detesto. Na versão livro, ok? Neste versículo 6. Diz, por isso me detesto e me arrependo. Ponho-me sobre o pó e cinza. Na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma outra versão, diz o seguinte. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo. Já vos aconteceu isso? Quando o Senhor nos revela a verdade pelas Escrituras. Nicodemo estava a sentir-se assim. É muito comum ouvirmos esta expressão do novo nascimento. Mas será que entendemos? Será que conseguimos explicar o que isto representa? O que é que isso representa na prática? Ou ainda, como é que eu sei se nasci de novo? Esta é a pergunta que todos devem fazer hoje e que as Escrituras devem responder hoje. Então aquilo que eu penso em trazer hoje, neste episódio que lemos,
e que fala sobre isso, e ela tem a explicação do próprio Jesus acerca do que é este novo nascimento. E ele é o autor e consumador deste novo nascimento. É ele que nos está a explicar. E eu decidi colocar o novo nascimento como a transformação ou a renovação. Ok? Então eu tenho aqui 3 pontos que nós podemos desenvolver, que é: o novo nascimento gera curiosidade. O novo nascimento gera renovação de espírito. E o novo nascimento gera responsabilidade no crente. São estes os 3 momentos que nós vemos aqui nestas Escrituras, nestes versículos. Então vamos começar com o primeiro, que vai do versículo 1 a 3, e que diz, neste caso, o meu subtítulo deste momento é: a transformação ou o novo nascimento provoca ou gera curiosidade. Diz assim as Escrituras: havia entre os fariseus, versículo 1 a 3, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ouça, não era qualquer um. Quando diz isto, um dos principais dos judeus, está a mostrar que ele era de toda a nação, um entre 71. Era um dos principais dos judeus. Ou seja, em toda a nação haviam 71 pessoas que executavam civil, moral e religiosamente. E ele era um dos tais. Ele tinha que ter o conhecimento moral, ele tinha que ter o conhecimento teológico, ele tinha que ter o conhecimento civil para ajuizar, para determinar e ensinar o povo de Deus. E ele chegou à conclusão de: espera, há aqui alguma coisa que eu não conhecia. Há aqui alguma coisa nova que está a transformar a minha vida, está a suscitar-me curiosidade, e eu tenho que matar esta curiosidade. Eu tenho que ir a este lugar, eu tenho que ir a ouvir isto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi. Sabe que de noite não é que ele tivesse... Isto é a minha opinião, porque as Escrituras não estão a mostrar, ok? Mas nós vemos por todo o contexto do Evangelho de João, que é o único que menciona este homem e este episódio. Ou seja, nós não temos isto nos outros sinóticos, nos outros Evangelhos. Este é o único momento, ou o único Evangelho onde nós reconhecemos estes episódios. E eles estão aqui por uma... Não é por acaso, é por um caso específico. Porque o Evangelho de João foi escrito o seguinte: muitos outros sinais foram vistos e realizados por Jesus. Porém, estes que ele está a escrever, neste caso, o Evangelho de João, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então não é por acaso que Jesus fez sinais e não é por acaso que João os escreveu e os testificou e registou aqui, e nós hoje estamos a aprender com eles, porque Nicodemos, ao ver estes sinais, ele ficou curioso, gerou nele uma abertura que jamais iria ser colocada se não tivesse vindo do alto. Esta curiosidade fez com que ele chegasse perto de Jesus de noite, não porque ele tinha a agenda cheia durante aquele dia, mas porque ele não queria ser visto e reconhecido com aquelas questões específicas. Acerca da verdade. Acerca de quem é Deus. Acerca de quem é o Cristo e como ele se apresentaria. E era isso que estava em causa, e é isto que suscitou a curiosidade no homem, que tinha a responsabilidade entre 71 de ensinar toda uma geração e toda uma nação. Então ele foi de noite para não ser visto. E ele diz: Rabi. Sabe que este título só poderia ser dado a quem era professor de uma universidade rabínica. Não era a qualquer pessoa que soubesse 2 versículos de cor do Antigo Testamento. Era alguém que era reconhecido. E ele diz o seguinte: Rabi, e depois o que é que ele diz a seguir? Qual é o verbo que acompanha logo este adjetivo? Sabemos. Eu sou o único que estou aqui, mas eu estou a representar um grupo de pessoas, sabe? Podia ser um ato de cobardia dizer: olha, não sou eu que estou aqui a pensar. Como a gente às vezes diz: um vizinho meu perguntou-se. Não é? Quando a gente tem alguma coisa que temos e temos vergonha de perguntar, há alguém que me questionou acerca disto. Como é que isto é possível? Para ouvir a resposta, não é? Mas não sermos nós. Mas não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é que ele foi o único entre aqueles que creram em Cristo pelos sinais, se chegou pela curiosidade que foi-lhe causada do alto. Não foi por acaso que Nicodemos chegou ali. E ele já estava a falar, e Jesus foi ao cerne da questão, que é o novo nascimento. Aquilo que está a acontecer, Nicodemos, é que tu foste visitado pelo alto.
Não depende de ti. Então foi ter com ele e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: Amém. Amém. É isto que Jesus responde. Ele não só está a dizer, estou-te a chamar a atenção, porque aquilo que eu vou dizer é principal. Tu não podes esquecer. Tens que gravar aí no teu iPad, no teu telemóvel, no teu telefone. Tu tens que gravar isso. Mas ele diz amém, amém também àquilo que tinha sido anteriormente. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus diz amém, amém. É verdade. É verdade. E em verdade, eu vou também dizer-te que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nem consegue enxergar aquilo que tu já enxergaste agora. Está a perceber? Não foste tu que causaste a curiosidade de vir de noite, pôr a tua reputação em causa, pôr a tua vida em risco para vires falar comigo. Ninguém consegue ver o que tu vês se não nascer de novo. Quer ver comigo? Venha lá nos versículos anteriores, no capítulo anterior, que nós começámos 3, versículo 1 ao 3, não é? Este que estamos aqui agora a ver. Mas nos últimos versículos do capítulo anterior diz o seguinte: estando ele, e é Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, repare comigo, creram no seu nome. Sabe o que é que esta palavra creram no seu nome quer dizer? Porque logo de seguida nós vemos o seguinte, o quê? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. O que é que isto quer dizer? Porque é a mesma palavra que nós estamos aqui a dar. A realidade é que os sinais que Jesus fez gerou pistel, gerou fé neles. Gerou alguma capacidade de entender o que estava a acontecer, ou uma atração que eles não conseguiram controlar. Foi de tal forma incontrolável que Nicodemos, um dos 71 da nação, saiu do parlamento de noite para ir ter com Jesus e fazer as perguntas: como é que nós vivemos a nossa nação? Como é que nós governamos isto? Eu pensava que era um dos decidir sobre a nação, mas afinal vejo que tu sabes a verdade e eu ando aqui aos papéis. Diz-me como. É isto que está em causa aqui neste lugar. Então os sinais que Jesus provocou, gerou nas pessoas curiosidade, fé, uma atração para Deus, para as coisas de Deus, para uma coisa nova. E isto é muito interessante nós vermos. E depois diz, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. O que é que isto quer dizer? Que aquilo que estava a ser gerado neles não era deles. Porque o que era deles, Jesus já conhecia. Então aquilo tinha que ser trabalhado, aquilo que lhe estava a ser dado tinha que ser trabalhado por Deus, juntamente pela palavra, para que Jesus pudesse confiar neles. Os sinais geraram fé neles, de forma a que eles creram no nome de Jesus, mas Jesus sabia com quem contava. E depois diz, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E agora estamos aqui a ver um homem que é do Sinédrio. Nicodemos é um dos 71, como eu já falei. Eles eram a Corte Suprema, eles executavam a jurisdição civil e criminal diante do povo, e também moral e religiosa. E a composição deste grupo era por um sumo sacerdote, também por sacerdotes principais, ou como nós poderíamos chamar, são os judeus principais, como ele é um dos tais, ou seja, ele já está nesta categoria. Depois vemos ainda anciãos, chefes de família, que representavam as famílias mais importantes ou mais reconhecidas, e também ainda por escribas, que eram aqueles que poderiam interpretar a lei. Okay? Os outros faziam aplicar, mas os escribas é que faziam interpretar a lei. E este grupo era muito restrito. Eram 71 pessoas numa nação inteira. Então este de noite veio, Rabi, sabemos que és mestre. Ele estava a incluir outras pessoas. E sabe quando Jesus respondeu a isto, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe qual é literalmente o que é que está ali escrito? Se alguém não nascer do alto, foi isto que Jesus disse.
Jesus estava-lhe a dizer, se tu não nascesses do alto, não vias o reino de Deus, não conseguias entender e nunca poderias entrar no reino de Deus. Não podes desfrutar do reino de Deus. E é aqui que eu lembro também a parte da transformação, a tal metanoia, a mudança de pensamento. Nós não conseguimos controlar isto, é algo que é divino. É algo que é divino. Eu não consigo convencer ninguém a mudar o seu pensamento para conseguir entender ou ser atraído ou enxergar as coisas do reino de Deus. É impossível ao homem. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E esta tal metanoia, que é a transformação da nossa mente, a renovação do nosso pensamento, esta palavra quer dizer mesmo, literalmente é além, que é meta e noia, pensamento. É um pensamento que vai para além daquilo que nós conseguiríamos pensar. Ou então também um pensamento posterior. E neste caso o que estava a acontecer é que Nicodemos estava a ter um pensamento e uma forma de pensar posterior a um evento que ele não conseguiu controlar e não conseguia explicar. E isso aconteceu connosco, por isso nós estamos hoje aqui. Nós fomos convencidos pelo Espírito do Senhor, através da pregação da palavra, que Ele é Deus e que Ele é Senhor e que Ele é Rei. E por isso nós hoje cantamos isso com certeza, às vezes com pouca convicção, ou com pouco ânimo, ou com pouca, estamos um bocadinho movimentados com a vida, na correria da vida. Mas a realidade é que Deus já nos transformou e por isso nós estamos aqui. Do alto. Foi do alto. E isso é tão bom saber estas coisas. No caso de Nicodemos foi uma curiosidade extrema causada pelo efeito dos sinais que ele viu Jesus fazer. A partir daquele momento ele começou a ter pensamentos posteriores àquele evento. Começou a ter perguntas a fazer e ele queria respostas e por isso ele colocou-se nesta situação. Este segundo texto é a primeira evidência. Aliás, neste texto, a primeira evidência do novo nascimento, sabem qual é? É a atração inexplicável acerca do reino de Deus. Então, aquilo que o Nicodemos estava a perguntar não foi respondido por Jesus porque ele não fez nenhuma pergunta. O que é que ele fez? Uma afirmação. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque os sinais que tu fazes ninguém poderia fazer a não ser que venha de Deus. E o que é que Jesus diz? Amém, amém. É verdade, é verdade. Mas ele não fez pergunta nenhuma. Mas Jesus está a colocar, ele está a ir ao cerne da questão. Sabe quando nós queremos saber alguma coisa ou falar sobre alguma coisa, mas andamos assim à roda, à roda, à roda, à roda. E quando a pessoa entendeu onde é que a gente quer chegar, quando é que isso acontece? Com os nossos filhos. Eles conseguem entender de uma forma muito pequeninos, logo muito pequeninos, quando eles querem um doce. E eles já sabem que não pode ser àquela hora. Tem que ser depois do almoço, não pode ser antes. E eles andam ali a rodar e a gente já entendeu, a gente já sabe tudo, não é? A gente já... Isto é tão... Anda ali a rodar e... eu depois do almoço posso comer um doce, não é, mãe? Não é, pai? É. E... Antes não, pois não. Não, antes não. É só depois do almoço. Pois é, só depois do almoço. Passar um bocadinho, está ali outra vez. Sabem como é que é? A rodar, a rodar, a rodar. E Jesus vai ali ao cerne da questão. Olha, o que tu queres saber é porque é que tu estás tão curioso e toda a tua verdade de repente desvaneceu. Dissipou-se. E agora tu entendes que precisas de conhecer algo mais. Ficaste sem base, não foi? E aquilo que eu te quero dizer é que ninguém pode encontrar e entrar no reino de Deus. Que é aquilo que tu defendes com todas as tuas armas naturais e durante este tempo todo, que te faz estar dentro dos 71 principais da tua nação, que tu agora já não tens resposta e já nem sabes o que é que has de pensar. E eu quero te dizer que só vais entender isso nascendo de novo. E essa é uma condição divina. Não vem do homem. Em conclusão, existem dois aspectos desta transformação. A curiosidade que é causada em nós, por aquilo que nós ouvimos em alguém uma vez, e isso faz-me eu ficar aqui, eu sei quando é que isso aconteceu, mas eu não posso ficar limitado àquilo que me suscitou curiosidade, mas eu tenho que entender que eu hoje sou uma arma, um utensílio, uma ferramenta de Deus para causar, gerar, provocar curiosidade nos outros pela transformação que Deus está a fazer na minha vida.
Entendeu isto das duas maneiras? Tem dois aspectos, esta curiosidade que o Evangelho está a causar na sua igreja. Em primeiro lugar, atrai a pessoa ao Evangelho, transforma-o para que ele possa causar curiosidade naqueles que estão à sua volta, para que eles também cheguem ao Evangelho e somente assim chegam à salvação. Mas sabe uma coisa? Não somos nós que causamos essa curiosidade. Ela vem do alto. O nosso trabalho é sermos honestos com a palavra e chegarmos a este tempo. E então a transformação ou o novo nascimento renova também o íntimo. Repare comigo nos versos de 4 a 8. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Sabe o que é que isto mostra? Não é que Nicodemos estava já ali. Sabe o que é que ele está a dizer? Olha, para mim está tudo no zero. Vamos lá começar de novo. Vou fazer perguntas parvas, porque eu neste momento já estou aberto a tudo. Eu zerei. Fiz aqui um reset. Estou pronto para conhecer as coisas desde o início. Esquece lá o meu título de mestre, porque quem é mestre és tu. Como é que um homem pode nascer sendo velho? Vamos lá fazer a pergunta mais parva que eu possa encontrar aqui no meu bolso, porque eu quero saber as coisas desde o início. E Jesus responde-lhe: quem não nascer da água e do Espírito. Isto é quase uma expressão enigmática. Mas sabe, não era com qualquer um que Jesus estava a falar. Ele estava a falar com um homem que conhecia as Escrituras. Venha comigo até Ezequiel, no capítulo 36, dos versos 22 a 27. E era uma escritura muito, mas muito conhecida. Dentro não só da nação, mas principalmente do Sinédrio, que eram eles que também ensinavam as Escrituras. Ezequiel 36, dos versos 22 a 27, que diz o seguinte: dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que tu profanaste entre as nações. Esta regeneração, este novo nascimento, não é porque nós causamos algum amor diferente em Deus. Não é porque nós constrangemos Deus e o obrigamos pela nossa capacidade natural de o chamar a atenção para a nossa vida e dizer assim: vou fazê-lo nascer de novo. Ele merece nascer de novo. Ele ama-me tanto que deve nascer de novo. Não! Esta regeneração estava prometida, este novo nascimento estava prometido no Antigo Testamento, através do profeta Ezequiel, em que não tinha que ver com o amor que o povo causava em Deus. Pelo contrário, era pelo santo nome de Deus, que não poderia ser maltratado e tinha sido profanado entre as nações, tinha sido maltratado, mal gerido. Ele diz assim no versículo 23: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Ouça, ele está a dizer sistematicamente, o profeta está a dizer sistematicamente à nação: vocês erraram para comigo, mas eu vou tornar-vos. Diz assim: tomar-vos-ei, versículo 24, de entre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, versículo 25, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ouçam, não está a dizer que é a nossa capacidade natural, o nosso pedido a Deus, uma oração diferente. É Deus, pelo seu santo nome. Se nós agíssemos mais com a convicção de que Deus vai cumprir o seu plano, não porque nós fomos humildes, obedientes, mas porque Ele vai cumprir o seu plano, porque Ele prometeu. E Ele não é homem para que se arrependa, e não é homem para que minta, nem para que volte atrás. Ele vai cumprir os seus planos. Lá Jó teve Ele diz: ninguém consegue frustrar os teus planos. O que ele estava a dizer é: já entendi, estava no teu plano acontecer-me todas estas coisas na vida e eu só tenho que dar honra e glória. Porque na realidade ele fez isso. Ele diz: Deus deu, Deus levou. Mas será que aquilo era do íntimo mesmo? Não. Ele sabia que era aquilo que ele devia dizer.
Mas no final ele diz, eu antes conhecia-te porque eu ouvia falar de ti. Mas agora eu vi com os meus olhos. E isso é o nascer de novo. Nós já não somos conquistados apenas por aquilo que os outros vivem. Nós já estamos a viver isso também. Nós já somos atraídos também. Não somos apenas influenciados ou chamados à atenção porque alguém viu, porque alguém fez, porque alguém viveu. A experiência do outro provoca em nós fé, alegria, louvores a Deus. Mas nós temos essa experiência com Deus. Então, mas aquilo que está aqui a dizer é que tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra, e então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observareis. Isto é tudo a ver aquilo que é um denominador comum, que é Deus a fazer connosco. É Deus a fazer com o seu povo. É Deus a fazer com o seu povo. Nós conhecemos o poder do vento pelo resultado que ele provoca. Ouça, aquilo que Jesus estava a dizer é, tu ouves o vento, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Como é que nós conhecemos que o vento passou por lá? Pelos estragos que ele fez. Nós podemos ver num prado, sem ser estragos, pode ser assim. Quando a erva está toda virada para um lugar, nós sabemos que o vento passou ali. Sabemos a direção que ele levou. Mas sabemos isso pelo resultado que ele provocou. E é assim com o Espírito do Senhor dentro de nós no novo nascimento. Nós sabemos pelo resultado que provoca em cada um de nós. Pela resposta que nós estamos a dar. Por aquilo que nós fazemos em prol do novo conhecimento que nos foi dado. Então o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É por esta razão que Paulo rogava aos romanos. Ouça, quando Paulo está a escrever aos romanos, ele mostra a ira do Senhor pelo pecado, ele mostra a graça do Senhor, ele mostra a promessa de Deus, ele mostra a forma que é o plano de Deus, e depois quando ele chega ao capítulo 12, ele diz, eu rogo-vos, o vento está a passar por aqui. Permitam que ele transforme a vossa vida. É isto que Paulo está a dizer. O Espírito do Senhor está a passar por aqui. Vocês já têm o conhecimento. Permitam que ele faça essa transformação. Renovem o vosso entendimento. E existe um trabalho de Deus que é a disposição à transformação. E esse é nascer do alto. É do alto. Mas existe também a nossa cooperação, a nossa responsabilidade de cooperar com essa transformação do alto. Em 1 Coríntios 13:11 diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Sabe o que aconteceu? O vento passou por ali. O vento passou por ali. Houve um resultado. Houve uma mudança. Houve uma transformação. Nós podemos atestar que alguém nasceu de novo. Em Efésios 5:25-27 diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ouça, eu não estou a falar para os maridos e para as mulheres agora. Estou a falar daquilo que Cristo fez pela igreja. Por cada um de nós. Que diz assim, ele entregou-se por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Sabe o que é que o novo nascimento provoca em nós? Curiosidade por conhecer Deus nas Escrituras. Uma das grandes evidências do novo nascimento é que nós sentimos-nos atraídos para sermos transformados e conhecermos Deus através das Escrituras. Essa é uma das grandes evidências do novo nascimento. Jesus morreu e entregou-se para que nós fôssemos santificados e purificados pela lavagem
Pela palavra. Pela regeneração, na realidade, pela palavra em nós. Pela lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em Tito 3, 4 a 7 diz o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Sem a regeneração pela renovação do Espírito do Senhor em nós, nós jamais nos vamos sentir atraídos, jamais vamos ser regenerados pela palavra, jamais vamos sendo purificados, jamais nós vamos sendo santificados. Em conclusão a isto é que existe uma transformação radical que vem do alto. Ela vem do alto, vem de Deus. E que nos provoca a disposição de uma nova construção, mas ouça, ela demora a vida. Ela não termina amanhã, ela não tem um ano de vida. Ela tem o resto da vida em construção. E não se preocupe se chegou ou achou que chegou tarde demais. Porque na realidade, essa regeneração veio de Deus, do alto. E a transformação, ou este novo nascimento, também responsabiliza o crente. Versos 9 a 10 diz então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Nós podemos ouvir isto hoje também para nós. Tu és crente e não sabes estas coisas? O novo nascimento, esta transformação, responsabiliza ao crente para ter a resposta àqueles que nos perguntam acerca da nossa fé e a razão da nossa fé. E esta transformação, apesar de nós vermos o cerne da conversa, só vemos o cerne, não é? Entre Jesus e Nicodemos, nós sabemos que houve uma conversa muito mais extensa, houve ali uma alegria de debate. Sabe porquê? Não porque nós temos isto registado em termos da conversa, mas porque nós vimos a diferença e a mudança, a mutação na vida de Nicodemos. Nós poderíamos até dizer, mas eu fazia muito melhor. Eu largava logo o sinédrio. Logo. Eu largava as minhas responsabilidades na nação. Mas sabe uma coisa? Nicodemos permaneceu no lugar onde estava de responsabilidade com um novo nascimento a gerar novas realidades nas outras pessoas. Curiosidade nas outras pessoas pela transformação de si mesmo. Venha comigo até ao capítulo 7, onde nós vemos isso também. Aqui Jesus estava num momento crítico do seu ministério. Ele estava a rogar bem alto. Ele estava a testar os limites daquele povo no meio do templo. Ouça, não é fácil. Jesus estava a expor-se completamente. E todos estavam contra Jesus. E só há uma pessoa que se levanta no meio daquele sinédrio todo. Sabe qual é o nome dele? Nicodemos. Estava a pôr não só a reputação em causa, mas agora já não era de noite, era à frente de toda a gente. Mas num momento crítico. Veja comigo, 7:37 a 39. Diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até àquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A única pessoa que se levantou naquele momento, sabe quem foi? Nicodemos. Quando eles estavam todos a querer mandá-lo prender. Mas sabe porquê? A gente passa-nos assim ao lado. Mas é o último dia da festa. Diz pela tradição, séculos antes de Jesus, que eles levantavam com um pote de ouro água do poço de Siloé e iam até dentro do átrio, iam até à porta da água, chamada a porta da água, e começavam a cantar os salmos de 113 a 118, chamados de Alel, os salmos de Aleluia. E quando a procissão desse pote de água do poço de Siloé, que era como Isaías 55 diz, que venham a mim, todos os têm sede, e venham às águas. Então eles faziam este ritual, esta procissão. Quando ela chegava à porta, tocava 3 trombetas, e então eles chamavam, em Isaías 51 a 11, depois dos salmos cantados, venham às águas. E sabe o que é que Jesus disse? Venham a mim! Bebam de mim!
Isto foi um insulto enorme. Nós temos que entender as Escrituras como elas são. Jesus pôs a sua vida naquele momento e toda a gente estava... Uai, o que é isto? O que é que aconteceu? Isto é o dia mais importante. Ele está a estragar a festa dos tabernáculos. Não pode ser. Ele está a intitular-se Deus. E sabe quem foi a única pessoa que estavam todos a falar, precisamos de mais alguma coisa, vamos prendê-lo, vamos matá-lo, o que é isto? E Nicodemos levanta-se e diz, pela lei, como é que nós podemos fazer isto a este homem? Foi o único que o defendeu. Mas sabe onde? No lugar que ele ocupava na sociedade. Ele não estava mais escondido. A transformação dele estava a dar-se no lugar social onde ele estava. Era na escola que ele dava aulas, onde ele estava a ser cristão. Era no seu departamento de trabalho, no seu ofício. Entende isso? E ele estava a defender Cristo como o homem que tem a vida eterna. Era o Cristo. Ali à frente de toda a gente, no átrio. E isto não acabou. Depois da morte de Jesus, no momento de sepultamento, houve duas pessoas, apenas duas pessoas, que foram sepultar Jesus. Que foram buscar o corpo dele, reivindicar o corpo dele. Sabe quem foi? Nós sabemos uma pessoa, não é? Quem é? José de Arimateia. Mas sabem o que é que está escrito em João 19, 38 e 39? Diz, depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, ouça. As Escrituras estão a dizer isto de uma forma claríssima. José de Arimateia saiu do casulo naquele momento. Todos os discípulos que o acompanharam durante 3 anos tinham dissipado o lugar, tinham saído do lugar, tinham desistido. Não estavam com coragem de acompanhar Jesus. E foi este homem que até ali ele era um discípulo oculto. Era um agente secreto. Era um 007. Era um cristão ninja. Nunca tinha aparecido até aqui. E de repente aparece ali e diz assim, eu quero o corpo de Jesus. Mas sabe quem é que o acompanhava? Diz assim, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, não era pera doce, não era por qualquer coisa. Ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Versículo 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras, 30 quilos. 30 quilos. Ouça, não vê aqui uma progressão na vida de Nicodemos? Ele ao início vai, pela curiosidade causada pela fé, daqueles milagres que ele viu, ele disse, não, eu tenho que pôr em causa tudo o que eu conheço, eu tenho que conhecer então quem é este homem, e eu quero conhecer a verdade. E ele foi de noite. Mais tarde, no momento crítico da vida de Jesus, ele foi o único que o defendeu à frente de toda a gente, de tal forma que disseram, é lá, és tu também da Galileia? Todas as bocas se calaram. Mas agora, no último momento, no sepultamento, nós vemos 2 homens, 2 agentes secretos. Secretos não, secretos. Isto ainda é vestígios de ontem. 2 agentes secretos a darem a cara, a serem os únicos a irem lá. A progressão da transformação de Nicodemos é visível pelas Escrituras. Eu não me estou aqui a colocar, Nicodemos foi crente logo desde o início. Eu não estou a pôr por aí. Eu estou a mostrar o que as Escrituras mostram. E não é por acaso que João, no seu Evangelho, que mostra sinais para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Então estes 3 momentos da vida de Nicodemos são para nós registro. E são para nós um atestar. E ele diz assim o seguinte, Jesus diz assim, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Para mim foi esta a responsabilidade. Que quando fez Nicodemos sair daquela noite, depois daquelas respostas, depois daquela conversa, ele dizer, eu quero entregar a minha vida a este homem. É verdade, eu sou mestre em Israel, eu não vou deixar de ser mestre em Israel, só que eu agora tenho uma outra verdade. Eu tenho um pensamento que vai para além daquilo que eu já ensinei. Eu vou começar a ensinar as coisas como são. Ouça, Jesus responsabilizou o crente Nicodemos, sabe como é que ele disse? Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Para mim foi pá! Ok, eu vou continuar a ser, eu não vou desistir do local onde eu estou, mas eu vou ensinar estas coisas da forma que tu ensinas. Vou ensinar esta verdade. E é isto que Deus nos pede a nós. Porque
A transformação, o novo nascimento que gera em nós curiosidade, também gera em nós a curiosidade nos outros através da nossa transformação. Porquê? Porque esta transformação renova o nosso íntimo. Mas ela também nos responsabiliza. Ela responsabiliza-nos exatamente no lugar, no posto em que nós estamos, para que Deus seja revelado. Ou seja, no Filho.